dando seguimento ao estudo do livro Nosso Lar, que já tem vindo a ser estudado, já vamos para o capítulo 41. Este, portanto, é um livro, é uma psicografia do nosso querido Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luís, que retrata a vida nesta colónia que se situa sobre a cidade de Rio de Janeiro. Então, o capítulo de hoje, o capítulo 41, intitulado Convocados à Luta, o que é que será então que este capítulo nos traz? Vamos então ler este capítulo. Nos primeiros dias de setembro de 1939, Nosso Lar sofreu igualmente o choque porque passaram diversas colónias espirituais ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia, tão destruidora nos ciclos da carne, quão perturbadora no plano do espírito. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçarem o imenso terror de que se possuíam. Sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagónicas da nação japonesa, experimentando dificuldades de vulto. Anotavam-se, porém, agora factos curiosos de alto padrão educativo. Assim como os nobres ciclos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preparava-se Nosso Lar para o mesmo género de serviço. Além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia, determinou, o governador que tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental. Reconheci que os espíritos superiores, nessas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal, disse-me Salústio. Ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando o país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível. Observei então que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra o empreendedorismo, da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Esclareceram-me os colegas de trabalho que, nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Sem se percatarem dos perigos imensos, esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios que lhes integram os quadros de serviço, embriagam-se ao contacto dos elementos de perversão que invocam das camadas sombrias. Coletividades operosas convertem-se em autómatos do crime. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e horror. Mas, enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade devemos lamentar o povo que olvidou a justiça. Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-me ao entardecer nas câmaras de retificação, junto de Tobias e Narcisa, quando inesquecível clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora. Profunda emoção nos invadira a todos. É a convocação superior aos serviços de socorro à terra, explicou-me Narcisa bondosamente. Temos o sinal de que a guerra prosseguirá, com terríveis tormentos para o espírito humano, exclamou Tobias inquieto. Embora à distância, toda a vida psíquica americana teve na Europa a sua origem. Teremos grande trabalho em preservar o novo mundo.
A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre o ministério da regeneração. Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias informou: quando soa o clarim de alerta, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo, para que o apelo se grave em nossos corações. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque, a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos, a librarem-se no firmamento. Esse clarim, disse Tobias, igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colónia, onde se localizavam as vias públicas. Tobias confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular. Chegados aos pavimentos superiores, de onde nos poderíamos encaminhar à Praça da Governadoria, notámos intenso movimento em todos os setores. Identificando-me o espanto natural, o companheiro explicou: estes grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação à procura de notícias. O clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves. Todos sabemos que se trata da guerra, mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial. Observe o transcendente. Ao nosso lado vinham 2 senhores e 4 senhoras em conversação animada. Imagine, dizia uma, o que será de nós no auxílio. Há muitos meses consecutivos o movimento de súplicas tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres. E nós, com a regeneração, objetava o cavalheiro mais idoso. Os serviços prosseguem consideravelmente aumentados. No meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas reclama esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós. Tobias segurou-me o braço de leve e exclamou: adiantemo-nos um pouco, ouçamos o que dizem outros grupos. Aproximando-nos de 2 homens, ouvi um deles perguntando: será crível que a calamidade nos atinja a todos? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno: de qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço que, no fundo, constituirá uma bênção. Quanto ao mais, tudo é natural, a meu ver. A doença é mestra da saúde, o desastre da ponderação. A China está sob a metralha há muito tempo e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro. Mas agora, objetou o companheiro desapontado, parece que serei compelido a modificar meu programa de trabalho. O outro sorriu e ponderou: Helvécio, esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. Atendendo a novo gesto de Tobias, que me reclamava a atenção, observei 3 senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda, verificando que o pitoresco não faltava igualmente ali, naquele crepúsculo de inquietação. A questão impressiona-me sobremaneira, dizia a mais moça, porque Everardo não deve regressar do mundo agora. Mas a guerra, disse uma das companheiras, ao que parece não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Entretanto, indagou a outra componente do trio: por que semelhante preocupação? Se Everardo viesse, que aconteceria? Receio, exclamou a jovem, que me procure na qualidade de esposa. Não poderia suportar, é muito ignorante e de modo algum me submeteria a novas crueldades. Tola que és, comentou a companheira. Olvidaste que Everardo será barrado pelo umbral ou coisa pior? Tobias, sorrindo, informou:
Ela teme a libertação de um marido imprudente e perverso. Decorridos longos minutos em que observamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos ante os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Milhares de entidades acotovelavam-se aflitamente. Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Extremamente surpreendido com o vozerio enorme, vi que alguém subira a uma sacada de grande altura, reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que dentro de 10 minutos far-se-ia ouvir um apelo do governador. É o ministro Esperidião, informou Tobias, atendendo uma curiosidade. Serenado o barulho, daí a momentos ouviu-se a voz do próprio governador através de numerosos alto-falantes. Irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe a vontade divina no trabalho silencioso em nosso posto. Aquela voz clara e veemente de quem falava com autoridade e amor operou singular efeito na multidão. No curto espaço de 1 hora, toda a colónia regressava à serenidade habitual. Então, o que podemos retirar nós deste capítulo? Percebemos então que foi anunciada que começaria a Segunda Guerra Mundial e isso trouxe alguma perturbação e movimentação à colónia nosso lar. Porquê? Porque sendo já uma colónia espiritual que se encontra ainda muito próxima da Terra, eles conseguem perceber toda a movimentação humana e então também são atingidos com alguns distúrbios. O que é que então podemos resumir deste pequeno capítulo? Irrompe a Segunda Guerra Mundial, as repercussões negativas em nosso lar. Por essa lição ficamos a saber como o plano terreno também influencia o plano espiritual, neste caso, negativamente. E quais foram então os pontos ou as notas mais importantes deste capítulo? Foi então o choque produzido pela guerra em todos os planos da vida, que nos quer dizer o quê? Numa análise rápida do primeiro ponto, podemos destacar os grandes malefícios que a guerra produz na humanidade, tanto a física como a espiritual, que é muito maior que a primeira. No caso específico do capítulo, o mundo já havia vivido os horrores da Primeira Guerra Mundial. E a simples ideia de que a guerra estava de volta e desta vez envolvendo mais nações causava um pânico generalizado, especialmente nos espíritos que se encontravam nas colónias espirituais e que haviam, de uma forma ou de outra, testemunhado o primeiro conflito. Havia a ameaça do desequilíbrio, causada pelas vibrações extremamente negativas e que colocavam as colónias e especialmente os hospitais espirituais em risco. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 961, sobre qual é o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte, ele pergunta aos amigos espirituais se é a dúvida, o medo ou a esperança. E os espíritos, de forma muito clara, nos respondem: a dúvida para os descrentes, o medo para os culpados e a esperança para os homens de bem. Isso mostra que para cada caso há uma correspondência de sensações e tudo está diretamente relacionado com o caráter de pensar e de agir do ser. Então, é mais fácil percebermos o quadro mental e vibratório que envolvia o planeta naquela situação. Outro ponto importante: país invasor é desordeiro da casa do pai, paga preço terrível. O que é que será que isto nos quer dizer? Na questão 749 do Livro dos Espíritos, que trata do assunto matar na guerra, podemos ver o seguinte: ninguém provoca uma guerra por amor verdadeiro. Existem princípios de guerra que aparentam defender a pátria, mas que não passam de desinteressos escusos, levando muitas vezes os países à decadência. Porque tomar o que não lhes pertence? A guerra entre os povos é ainda uma reminiscência do primitivismo,
onde o que predomina na realidade é o orgulho da raça e o próprio egoísmo. Todos aqueles que se encontram na fronte podem ser influenciados pelo meio ambiente, respirando o mesmo clima de ódio e violência, e ao ouvirem a voz de comando, transformam-se em assassinos diante de Deus, pela fúria desmedida. Mesmo a guerra sendo um meio de acordá-los para a verdade, todos responderão ainda assim, pelos seus feitos contrários à lei do amor. Falta-me aqui o rato. Os agressores centralizam as forças do mal, pasto livre às legiões infernais. O nosso pensamento é criador e atrai outros pensamentos de igual vibração e teor. Podemos imaginar como o planeta estava envolvido por pensamentos criminosos e de ódio naquela altura por causa da Segunda Guerra Mundial. Os pensamentos que emanavam dos líderes políticos, mergulhados na ambição desenfreada e no ódio irrestrito, encontravam eco nos espíritos encarnados e desencarnados que potencializavam a raiva inicial, criando imagens, histórias e emoções cada vez mais próximas da realidade. Por isso, a vigilância sobre o pensamento, fonte de toda a ação, é muito importante, porque muitas vezes nos perdemos e deixamos a imaginação correr livre, sem nos darmos conta de que estamos atraindo pensamentos afins, ou mesmo percebendo que estamos nós mesmos tendo pensamentos indesejáveis e ainda assim não conseguimos controlá-los. O mal não merece ser mencionado no nosso dia-a-dia. As palavras negativas não merecem ser ditas. Os pensamentos distorcidos e errados não podem e não devem ser transformados em palavras, sob a severa pena de criarmos sofrimentos e dores para nós mesmos. O hábito que temos de falar mal de alguma coisa ou de alguém, nos comentários negativos a respeito de tudo, a ironia e o sarcasmo são atitudes manifestadas em palavras que não merecem ser articuladas. Por fim, vamos englobar as duas últimas notas importantes. O toque do clarim vem das altas esferas, alerta para a guerra, prepara para a defesa, e o desequilíbrio das mentes, advertência do governador e volta à serenidade. O que é que será que isto nos quer dizer? O toque do clarim conclamava os trabalhadores espirituais no socorro aos habitantes da terra. Legiões de trabalhadores do bem preparavam-se para os imensos trabalhos que estavam por vir. Isso causou na própria colónia um certo desequilíbrio, onde muitas vezes interesses pessoais ainda podiam ser percebidos. E, mais uma vez, a ponderação e o bom senso do governador traziam de volta a paz e o estado consciente da obrigação e do dever, sem permitir o envolvimento com as falanges interessadas em disseminar o ódio e a guerra, trabalhando exclusivamente por amor à grande causa de Jesus. Então, terminamos assim a explicação deste capítulo e eu considerei que a melhor forma de resumirmos tudo isto foram as sábias palavras do governador e apresento-as aqui como um incentivo a todos nós à mudança e ao sabermos ouvir aquilo que o Senhor nos pede e que estejamos sempre alerta. Irmãos, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do Senhor, atendendo-lhe a vontade divina no trabalho silencioso. Obrigada pela atenção.